Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição, na verdade, será um complemento do tema principal, um estudo adicional, portanto, do tema da lição 3, que foi o chamado de Deus para a missão. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Atos capítulo 1, verso 8, que diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais, entretanto, gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, agradecer imensamente por sua companhia, por estar junto conosco, por estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. Tem sido uma bênção todos os dias perceber mais e mais pessoas que têm se unido a nós, dentro do estudo da lição da Escola Sabatina. Por exemplo, nesse momento, eu estou dando uma olhada, enquanto gravo essa lição, estou dando uma olhada aqui no nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, um canal daqui do YouTube. Para você que estuda em qualquer outra plataforma, maravilha, o importante é que você esteja conosco, seja através do Instagram, do Facebook, enfim, ou do WhatsApp. Mas se você puder dar uma passada lá no YouTube, isso vai fazer uma diferença bem grande para a gente. Hoje nós temos 33.134 pessoas que estão inscritas no canal, que têm estudado a Bíblia junto com a gente. Isso é uma coisa que realmente mexe no nosso coração. Mas cada vez que nós curtimos o vídeo, que nós deixamos um comentário, que compartilhamos o link com outras pessoas, a gente está mandando um recado para o próprio YouTube, dizendo que esse conteúdo ele é relevante e que merece ser colocado à disposição de mais pessoas. E aí a gente vai chegando cada vez mais longe com a mensagem da palavra de Deus. Não seja apenas um consumidor, mas seja alguém que está em missão junto conosco, compartilhando a palavra de Deus. Pois bem, eu quero orar junto com você, nesse momento, colocando os pedidos e, ao mesmo tempo, as necessidades que você tem nas mãos do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que o Senhor se importa conosco. Todos temos lutas, desafios, mas temos também uma certeza, a certeza de que Tu te preocupas conosco. E exatamente por isso, nós nos colocamos diante do Senhor clamando, por favor, Pai, opera em nós e através de nós. O Senhor sabe que temos necessidades, talvez nesse momento há uma pessoa que está orando comigo, que o coração está angustiado. Talvez tenha perdido o sono à noite, preocupado com portas que estão fechadas. Por favor, Senhor Deus, opera, abra essas portas, para que Teu nome seja glorificado através dos Seus filhos. Coloco também o estudo que faremos hoje da Tua palavra. Ajuda-nos a entender aquilo que Tens para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Na lição dessa semana, tivemos a oportunidade de perceber que o Senhor Deus está em missão, mas que escolheu permanecer em missão, utilizando o ser humano como sendo seu instrumento. Por isso, no texto de Atos capítulo 1, verso 8, você encontra alguns elementos que mencionamos ontem. Primeiro, para podermos estar em missão, temos que entender que seremos instrumentos usados pelo Espírito Santo, que o texto vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Para alguém ser testemunha, precisa se colocar à disposição do Espírito Santo para que ele o use. Há um texto, inclusive, que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro Atos dos Apóstolos, na página 18, onde Ellen White menciona o que Jesus tinha em mente quando ele chamou os discípulos para serem suas testemunhas. Veja o que ela diz, que palavras profundas. Antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Disse-lhes que deviam ser os executores do testamento pelo qual ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Vocês são as minhas testemunhas, as testemunhas da minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse ele. Viram tudo o que fiz por Israel, e embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Vocês sabem que eu recebi livremente todos os que vieram a mim confessando seus pecados. Aos meus discípulos eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro Israel, e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Cristo vai olhar para os discípulos e dizer o seguinte: eu tenho uma fortuna
para poder oferecer aos filhos de Deus. A humanidade que está perdida, que está sofrendo, que está empobrecida pelo pecado. Vocês são como os indivíduos que farão com que o conhecimento do testamento chegue até aquele que foi contemplado pelo testamento. Eu estou voltando para o Pai, mas eu estou deixando vocês incumbidos de dar a conhecer o conteúdo do testamento àqueles que estão sofrendo nas trevas do pecado. E o conteúdo é muito simples. O conteúdo é, apesar de você estar destinado à morte eterna, em Cristo Jesus você tem salvação e vida eterna, não importa se é judeu ou se é gentio. Os discípulos deveriam levar essa mensagem. Levaram muito tempo para entender isso. Pelo menos 20 anos antes que eles tivessem a possibilidade de se dirigir a todas as nações da terra para compartilhar o evangelho com os não-judeus. Nesse primeiro momento, permanecer em Jerusalém. Há um outro texto que vai aparecer aqui também do livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 89 e 90, onde Ellen White também diz: em nosso mundo, há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos. Eu achei isso aqui fantástico. Nós, às vezes, olhamos para as pessoas e dizemos: esse aí não quer saber de nada. Nós não conhecemos o coração. Tem gente que está mais próximo do reino do que a gente é capaz de imaginar. Convictos de que a conduta de Pedro era o cumprimento direto do plano de Deus e que os seus preconceitos e esse exclusivismo eram completamente contrários ao espírito do evangelho, glorificaram a Deus dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Ela mais está mencionando que a gente não pode ter preconceito com as pessoas. Não importa como essas pessoas vivam, não importa quão fundo tenham caído no pecado, nós nunca podemos dizer: esse não tem jeito, não vou perder meu tempo com essa pessoa. Porque um dia, Deus também gastou o seu tempo, investiu o seu tempo em nós. E assim como o Evangelho nos alcançou, como o testamento de Cristo chegou até nós e descobrimos que somos ricos pela salvação e vida eterna que Ele nos deu, nós agora somos chamados a também acreditar no outro e a investir neles. Aliás, às vezes, dentro daquilo que é a nossa experiência, nós supomos que determinada pessoa está muito mais preparada do que aquela, que uma pessoa vai ser muito mais receptiva do que a outra. E eu digo para você, tendo a minha experiência, nesses 21 anos de ministério, eu tenho percebido que muitas vezes aqueles que eu tenho certeza de que aceitarão, acabam não aceitando. E às vezes aquele que eu digo, esse aqui não vai dar nada, esse não vai querer, acaba aceitando. Portanto, quando você vai investir nas pessoas, você deve investir nelas, deixando que os resultados fiquem nas mãos do Senhor. Independente de quem seja a pessoa, de qual seja a sua história, de quão baixo ela tenha caído no pecado. O Espírito de Deus é capaz de alcançar a todos. Eu repito aqui o conceito. Em nosso mundo, há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que nós supomos. Quantas pessoas estão próximos da nossa casa, trabalhando com a gente na mesma empresa, e que estão pertinho do reino de Deus, só precisam de alguém que abra a porta para elas. E talvez Deus tenha te chamado para ser esse abridor de portas, um facilitador do reino para essas pessoas. Faça isso ainda nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?